Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. É com grande alegria em nosso coração que nós estamos retornando às nossas atividades do ano de 2024. Recebemos aqui convidados que vieram a brilhantar o mês de Jesus. E agora, nesta segunda quinzena, estamos retornando com mais uma pérola do Evangelho. Mas vamos neste momento agradecer a presença de todos vocês que aqui nos assistem, que nos dão o seu contributo fraterno e a sua confiança. Gratidão a todos vocês. Peçamos à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Mestre bem-amado, que nos conceda momentos de reflexões, de aprendizado e de luz para todo o ano que se inicia. Neste ano de 2024, um feliz e farto e proveitoso ano para todos vocês, com vitórias, muitas vitórias, muitos projetos. É o que desejamos todos e com as bênçãos dos nossos mentores espirituais e com a graça de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão pela presença de vocês na noite de hoje. Meus amigos queridíssimos, hoje nós trazemos uma lenda egípcia. É a lenda do peixinho vermelho. Esta lenda nos foi trazida por Emmanuel no prefácio do livro Libertação da série André Luiz. Ele coloca um tema bastante importante para nós iniciarmos as nossas reflexões. Ante as portas livres. Ora, meus amigos, ante as portas livres da liberdade de consciência, ante as portas livres da construção do reino dos céus dentro de cada um de nós, e pavimentado com esta esperança em nossos corações, com estes ensinamentos abençoados, é que nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Mas hoje a história é bastante interessante. Fala-nos de um peixinho vermelho. Observemos todos nós que este peixinho vermelho, Emmanuel coloca como a metáfora do ser humano. Este peixinho vermelho pode ser eu, pode ser você, pode ser todos nós que nos encontramos navegando neste mar da vida, neste oceano imenso de possibilidades. E assim, com fé e esperança, vamos adentrar esta morada do peixinho vermelho. Diz Emmanuel lá no início da sua conversa, da sua pequenina lenda egípcia, que aliás não é da autoria dele, é uma lenda egípcia. Diz lá Emmanuel, no centro de formoso jardim, havia grande lago adornado de ladrilhos turquesa. Observe, é um lago adornado de azul turquesa. Então, nós estamos diante de uma morada artificial. Não é uma morada natural, da natureza, em si falando, não é? Então, ele diz lá, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Observe a estreiteza da passagem. Isso é muito importante para as nossas reflexões. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes,
a se refestelarem nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Observem aqui, um peixinho vermelho, era um peixinho diferente. E ele diz, menosprezado de todos. Assim nos conta lá a lenda egípcia. Este peixinho não conseguia pescar a mais leve larva, nem se refugiar nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. Nada para o peixinho vermelho. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para lazer e começou a estudar com bastante interesse. Observemos aqui a importância desta narrativa. O pobrezinho não tinha tempo para o lazer e ocupava o seu tempo a estudar com bastante interesse. Observemos aqui, vamos fazer uma ligeira pausa para a gente pensar e repensar naquelas pessoas que se comportam assim na vida, ao redor daqueles que as comandam, não é isso? E se desenvolve, e eles não se desenvolvem, mesmo porque são comandados, e nem tem esse processo de tomada de consciência da sua individualidade para se amarem o suficientemente e chegarem às suas próprias conclusões. Ouvem o que lhes dizem, obedecem ordens, mas não pensam por si próprios. Então, essas pessoas, aqui nós estamos trabalhando com essa metáfora do peixinho, precisam de outros que lhe ditem regras e assim seguem, se é aquilo que os outros dizem, seguindo sempre aquilo que os outros dizem. É o que chamam no comentário popular, Maria vai com as outras, é por aqui ele vai, é por aqui ele vai. E assim obedece, observe que não é uma obediência saudável. E são essas pessoas, nós podemos ver, são também iguais a este peixinho. Elas são incapazes de definir uma autoaceitação, ou seja, a aceitação de si mesmas. Não desenvolve o auto-amor e se tornam sempre guiadas pela vontade dos outros, não segundo a sua própria vontade e nem sempre pelo seu próprio saber. Observemos mais ainda o que narra lá Emmanuel. Aqueles peixes como representam aqui para nós a figura daqueles que apenas reagem. Observaram? Eram pessoas ou peixinhos, animais reativos da vida. Essa é a metáfora do homem na atualidade. Em regra geral, nós estamos vendo pessoas que apenas reagem. E Emmanuel vai dizer que um desses peixinhos era mais fraco e franzino que os outros e, portanto, ele era permanentemente excluído. Ficava de escanteio. E o que ocorria? Ele não tinha acesso e nem possibilidades como os outros peixes. Perceberam a exclusão do peixinho vermelho? Oh, dó, né? Oh, dó. O peixinho vermelho era excluído, mesmo porque era diferente. Então, observe que estes seres, estas pessoas que como o peixinho vermelho,
são ridicularizados e sofrem constantemente o que nós chamamos de bullying, são estigmatizados, né? E como acontece nos dias atuais, essas pessoas só têm duas opções. Vamos ver aqui para a nossa reflexão da noite. Ou eles aceitam o bullying, ou eles aceitam serem estigmatizados, discriminados, passando a se olhar e a se ver com o olhar do outro, com o mesmo escárnio e desprezo que eles são endereçados pelos outros, que assim lhe percebem, ou eles usam a sua diferença para afirmar a sua individualidade. Ah, meus amigos, mas vamos ver o que foi que esse peixinho escolheu. Aqueles que acolhem os julgamentos alheios é porque falta-lhes o quê? O autoconhecimento. E porque não nos conhecemos o suficientemente, e porque não nos amamos, nós aceitamos a opinião dos outros, que em sua maioria estão projetando sobre nós a sua sombra, os seus defeitos, as suas dificuldades, porque é como diz o dito popular, no espelho do outro eu me vejo melhor. O outro é o meu espelho. Mas não é bem assim. Jesus já nos chamou a atenção sobre esta questão de estarmos vendo a trave, o cisco no olho do outro e esquecemos de ver a trave em nosso olho. Jesus nos chama a atenção sobre este processo muito difícil de projeção. Isso é projeção, é fuga de si mesmo. Então, o que é que a gente observa? É que aquilo que nos define verdadeiramente é o que pensamos sobre nós e o nosso próprio respeito. Não é o que o outro pensa de nós que vai nos definir como pessoa, como individualidade, como filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres. Olha aí, a exclusão do peixinho. Mas vamos ver que é muito interessante, que Emmanuel continua dizendo, aquele peixinho escolheu a segunda opção, ou demos graças a Deus, que beleza, ele escolheu a segunda opção, aproveitou a sua diferença. Todos nós somos diferentes. E é isto que nós vamos ver mais adiante em algumas reflexões, neste ano que se inicia, que é essa diferença que vem justamente ratificar e contextualizar o processo da nossa reencarnação. Precisamos das diferenças. Precisamos das diferenças. Então vamos aproveitar essa nossa diferença. Então o que fez o peixinho? Fez um inventário de todos os ladrilhos, que enfeitava as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes, né? E sabia com precisão onde se reunia maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Então nós não vamos ler todo, para não tomar muito tempo, mas o que foi que ele fez? Ele analisou o espaço físico em que ele vivia e as possibilidades, veja bem, a partir do conhecimento de si mesmo e as suas possibilidades de sair daquele ambiente. Ele ia viver a diferença. Então, à frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, diz lá Emmanuel na lenda do peixinho, refletiu consigo. Não seria melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? O que é que você acha aí desta postura interna do peixinho vermelho, essa metáfora do homem? O que é que você acha? Você considera saudável? Porque foi assim que o peixinho fez, optou pela mudança. Então, neste ano que se inicia, nós não vamos esperar um ano diferente. Nós não vamos esperar um ano novo. Nós não vamos esperar que o ano
se faça de possibilidade. Nós é que vamos fazer que as coisas novas, que as mudanças aconteçam neste ano que se inicia. Não é mais saudável? Não é isto? Por que ficamos esperando que o ano nos traga um ano novo cheio de progresso, um ano novo cheio... Mas a realização sou eu. A novidade sou eu. A diferença neste mundo, neste momento, quem vai fazer? Eu, você e nós. Vamos fazer a diferença neste oceano de possibilidades em que nós nos encontramos. Esta é a primeira lição inesquecível desse peixe. Optou pela mudança. Aí ele estava magérrimo, deslalenda, bem sofrido porque ele passava fome. Mas ele veio a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Fez um regime imposto e passou pelo estreito da passagem e conseguiu. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Olha que coisa linda, que mensagem este peixinho nos vem trazer. Que rico de possibilidades. Então, enquanto alcançou o riacho, foi tomado de novas percepções. Optou pela mudança, saiu para um ambiente novo e o que foi que aconteceu? Percebeu novas coisas, novidades. A cor da água era diferente, a densidade, a luminosidade, a flora, a fauna e ao seu redor, diz lá Emmanuel, eram novas e, sobretudo, aquele riacho tinha um fluxo. Observem, um movimento que o levava para a frente. Ele seguia sem poder resistir e alcançou o rio. Ora, o movimento do progresso. Olhe o arrastamento necessário pela força da vida que nos leva sempre para a frente e para o alto, mas através de uma iniciativa pessoal, de um esforço próprio, de uma vontade também e igualmente forte e produtiva. Só que quando o peixinho chegou ao riacho, se encantou, porque tudo o que viu e percebeu era muito além do que ele sempre imaginava. Então o peixinho percebeu que aquele rio tinha uma descomunal correnteza que levava-o para avante, que ele aceitasse ou não. Olha, a corrente que levava, que avançava, e ele não podia deter. A força das águas que o levava sempre para a frente. Então é que a força do progresso, meus amigos, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na filosofia básica espírita, ela é inexorável, não pode ser detida. Quer queiramos ou não, estamos no rio da vida, estamos no oceano do mundo para progredirmos. Então veja bem, o fluxo do progresso, diz lá, é uma força que arrasta o homem para a frente. Não vamos olhar para trás, vamos agora seguir para a frente. Não progredir, então, meus amigos, não é uma opção verdadeira. O que nós escolhemos é se resistimos ao progresso ou se trabalhamos a favor dele. O que é que você escolhe? Resistir à lei do progresso? Resistência só faz com que nós nos demoremos na dor, no sofrimento, na mesmice, tudo igual. E não vamos encontrar um ano diferente. Com certeza, os tempos serão os mesmos. Não vamos encontrar
diferença se nós não fizermos esta diferença no mundo, aproveitando da nossa própria individualidade, que é diferente em todos os aspectos. Não existem pessoas iguais. Deus não copiou o figurino, então não se preocupe, porque nós somos únicos, perfectíveis e únicos no universo, ou seja, nos universos de Deus. Então aquele peixinho se deixou arrastar pelo fluxo, observem, e foi levado até que aquele rio alcançou o mar. O pequeno viajante agradecido e feliz procurou companhias simpáticas. Olhe, novos relacionamentos simpáticos, não antipáticos. E aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções de mundo. Olha, aquele mundinho em que ele habitava, aquele pequenino espaço artificial, né? Contaminado, enlameado, sim. Ele passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados. Olha, os peixinhos estudiosos e elegantes, não eram parrudos, pançudos, gorduchos, nem comilões. Nada contra quem come muito, mas pesa, não é? Pesa. Comer demais, comer o necessário para viver. É assim que nós vamos começando o ano de 2024, fazendo o nosso regime alimentar saudável. Saudável. Então veja bem, ele se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente no palácio de coral que ele elegera com centenas de amigos para a residência. Aí veja bem, só que a lei do progresso é inevitável, mas a felicidade não nos deixa sossegados enquanto nós não conseguimos partilhar, dividir com o homem. É próprio do homem este exercício de partilha. Então o peixinho pensou e, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e elevação deles. Olha que bonito. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Olha lá, o que pensou o peixe? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Olha que bonito! Nós já crescemos, então vamos socializar este saber, esta felicidade, esta alegria. E o que fez o peixinho vermelho não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Voltou. É da natureza do homem a partilha, só os egoístas não sabem partilhar. Veja bem, e ele veio partilhar com os amigos, para que o progresso que aconteceu fora dali, veja bem, até onde eles não estavam, fosse também conhecido. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Lá está o peixinho de volta. Vamos ver o que aconteceu. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Mas o que aconteceu?
Certo, que a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam ociosos, pesados, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos. Continua. Protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção. Olha, meus amigos, a chegada do peixinho vermelho. Para contaminar os amigos com o progresso que ele havia adquirido. Para compartilhar. E o que aconteceu, meus amigos? Ele foi ridicularizado. Procurou também o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. Aquele soberano, lembra-se, que comandava lá o espaço, que dava as ordens, e o soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro lhe explicasse. Ora, afinal, né? Pelo menos isso ele concedia. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Foi o que o peixinho lhes noticiou. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Ora, meus amigos, assim que terminou de falar, ouviu-se gargalhadas estridentes. Ninguém acreditou no peixinho vermelho. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios, oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. Soberano da comunidade, olha lá, o autoritário que mandava e comandava, os tolos, é isso? Os tolos ignorantes. Para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade do escoamento. Eu tô vendo a cena. Pegou o peixinho, né? Pelas barbatanas, dirigiu-se em companhia dele até a grade. E tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: não vês que não cabe aqui nenhuma só das minhas barbatanas? Não posso. Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual nossa. Olha aqueles orgulhosos que se julgam ainda o centro do universo. E foi expulso dali. Mas o que aconteceu? Depois de alguns anos, narra a lenda belíssima, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Olha, meus amigos, que final difícil, que resistência dolorosa. E Emmanuel
utiliza este trabalho para ilustrar a missão do Espírito André Luiz, trazendo novas notícias do mundo mais além da Terra, desse espaço pequenino em que vivemos, das belezas, mas também das dificuldades e do muito que precisamos ainda conhecer. E o que é que nós observamos nessa passagem linda, meus amigos? É que quando os espíritos se anunciaram através das mesas girantes ao professor Hipólito Leon Denisard, não viu ali um passatempo, mas algo muito maior. Ele levou a sério os estudos desses fenômenos e pela primeira vez na história da humanidade, nós passamos a perceber a primeira ciência da alma baseada em fatos. Não foi o homem quem explicou o fenômeno, mas foi o fenômeno que explicou a si mesmo. E o que nos autoriza a dizer que a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, o espiritualismo moderno, que irá invadir as universidades do mundo, as almas dos homens, pode ser considerada como a primeira ciência, como dizemos, baseada em fatos. E então os espíritos se apresentaram aos homens e disseram aos homens: não é uma conversinha de Mariazinhas, nem de fofoquinhas. São homens que retornaram e disseram: nós não somos corpos, que temos espíritos. Nós somos espíritos que temos corpos. E esses corpos são perecíveis, mas a nossa alma é imortal. Olha que grande notícia esses espíritos vieram trazer para nós. Esclarecendo, pesquisando, vencendo a barreira daquilo que nós consideramos impossíveis. E quando dizemos que a vida continua além da morte, diz: estão loucos. Estão loucos esses espíritos espiritualistas modernos. Enlouqueceram. E é este sentimento de vazio que nós vivemos aprisionados. A nossa lagoa interna, nós estamos mais preocupados e menos ocupados. E é preciso, meus amigos, que como aquele peixinho vermelho, passemos a viver e ficarmos do nosso próprio lado. E então, usarmos o que nos torna diferentes. Olha aqui, as nossas possibilidades, que são muitas. Não fiquemos limitados a ambientes, a pessoas ou situações. Sigamos, meus irmãos, o nosso destino, porque a vitória é nossa. É a vitória da vida, é a vitória do conhecimento libertador. Porque a nossa destinação gloriosa é o fluxo da vida, o fluxo do progresso em direção à luz. E Emmanuel nos diz de uma forma linda, no início deste prefácio inesquecível. Em Pedro Leopoldo, no dia 22 de fevereiro de 1949, bem mais tempo, bem mais velho do que eu, a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier registrava o esforço de André Luiz, que, como diz Emmanuel, nós vamos ler neste momento. O esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho
encantado com as descobertas do caminho infinito, realizada depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da costa terrestre, anunciando aos antigos companheiros que além dos cubículos em que se movimentam, todos nós, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Continuando a fala do nosso mentor e amorável educador Emmanuel, fala, informa, prepara e esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando loucas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz, este peixinho vermelho, e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os companheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Pensemos nessa assertiva do Mestre. Pensemos neste alerta do Mestre Jesus, o nosso amado Senhor. E sigamos, meus amigos, para além das aparências, conhecendo outras realidades, experienciando outras ricas possibilidades de luz, sempre para a frente e para o alto. Resistência jamais. Não é bom para a saúde, não é bom para a nossa alegria, não é bom para a nossa felicidade. Não resistir ao mal é fluir naturalmente, conhecendo e sobrepondo-se às pequeninas mazelas e coisas corriqueiras deste mundo de passagem. Sigamos com Jesus, para a frente e para o alto. Sobretudo no dia de hoje, vamos deixar o lembrete. Que tal fazermos não um ano novo, mas homens novos nesta nova oportunidade que se inicia? Valentes, corajosos, mas que, sobretudo, aprendamos, como o peixinho vermelho, a passarmos pela estreita passagem para o oceano das grandes possibilidades. Sem sacrifício, sem estudo, sem aprendizado, sem humildade e abertura pessoal, não haverá jamais felicidade. Que Deus nos abençoe. Gratidão sempre. Que assim seja, meus amigos. Passemos agora para o nosso momento de oração, no segundo domingo do mês em que nós fazemos a hora da Santíssima. Acredite, ore, coloque lá o seu copinho de água, peça a cura, mas se for preciso, não peça nada, agradeça. Nós temos mais que agradecer por estarmos vivos, saudáveis, dispostos a estudar e trabalhar. Que assim seja. Façamos alguns instantes de silêncio interior. Acalmando a nossa mente, nosso coração,
e envolvidos pelas vibrações superiores. Os nossos guias espirituais, orientadores da humanidade. Vamos nesse instante somente agradecer. Acompanhemos as vibrações harmoniosas e belas do Espírito Bittencourt Sampaio, numa súplica à Mãe Santíssima. Anjo dos bons e Mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Gratidão, sempre gratidão.